Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos aqui para início de mais uma semana que nós programamos com 5 lives para vocês. Vou pedir para vocês aguardarem uns minutinhos enquanto os alunos entram, enquanto o pessoal entra, também a professora Karina, que é quem vai participar hoje com a gente, tá bom? E nós já iniciamos a nossa live de hoje. Olá, Oi, boa noite. tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Paulo? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem também. Bom, dá mais 2 minutinhos para o pessoal que está Sim, acessando terminar de acessar e a gente já sim, ok. inicia a live, tá bom? Tá joia, tá Pessoal que, certo. pessoal que já for entrando, vai dando feedback para a gente como tá o som, como tá a imagem, se não tá Sim, travando. sim, sim. Já vão se apresentando, falando da onde que vocês são, de qual cidade. Se tiver já o Vamos lá. pessoal da caravana aí de Piracicaba, já vai falando de onde vocês Uhul! são. Mandei nos grupos, hein? Mandei nos grupos pra turma. Ó, a professora Monique, que é professora da pós de Oi, neuro, também já está por Monique. aqui. Inclusive, na Monique, quinta-feira, Ju, a gente tem uma super live com a professora Monique sobre estimulação sensorial. Então, não muito perca. legal. A Monique é ótima. Vai ser muito legal. A imagem e som ok. A Ju falando que é de Araçatuba. A Ju, Heloísa, para mim também Ju, está ótimo. Prima, Prima Sofia, Lu, beijo. Milena, Araçatuba, Olambra. Pessoal, tudo aqui do entorno, por enquanto, do estado de São Paulo. Barretos, ah, só muito porque bom. eu falei, Minas, Poços de Caldas, Minas. Tem que ter um mineiro, né? Todas as Mineiro, nossas shows, todos os nossos Mineiro é um cursos. cara bom, né? Mineiro Mineiro é é um um, cara bom. mineiro é um cara que ele só ainda não dominou o mundo porque ele está preocupado em sentar para tomar aquele café no final da tarde, entendeu? Porque senão. Exatamente. Né? Tá ali comendo um queijinho, assando um pão de queijo, daqui a pouquinho ele vai. Tanto que eu fui esperto, casei com uma mineira, né? Para poder trazer esse Ah, café da tarde para dentro de casa. aí sim, aí sim, aí sim, esperto, esperto. Ó, já vi alunos nossos aqui da pós, a Vanessa, que é a nossa aluna de geriatria e geronto, já vi a Heloísa também, que se eu não me engano é aluna da PED. O duro é eu lembrar, né, de todos os nossos alunos, mas Muita gente, eu tento lembrar. muita gente. Gente, bom, Uhum. sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o professor Paulo Campos, sou diretor acadêmico aqui da Fisioterapia Campos, do Instituto Educacional Campos. Sou formado em fisioterapia, minha área de maior atuação é a área de neurologia adulto e a área de unidade de terapia intensiva. E hoje vou bater um papo com a professora Karina. Por favor, professora, se apresente. Bom, boa noite mais uma vez para todos. Paulo, obrigada pela oportunidade. Obrigada por todos vocês estarem aqui. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje à noite para falar sobre esse tema, né? Intervenção precoce, prematuridade. São temas que eu tenho estudado já tem alguns anos. Então, eu sou fisioterapeuta, trabalho especificamente com neuropediatria, né? Intervenção específica motora. Eu fiz meu mestrado estudando prematuridade, né? O desempenho motor dos prematuros. E então hoje eu trabalho basicamente nessa linha. Eu trabalho em clínica, atendo na clínica Pediatherapies aqui em Jundiaí, moro em Jundiaí, e também ministro aulas aí com o grupo de Fisioterapia Campus, que é uma alegria muito grande. Na Pediatherapies do Eduardo Bagnet. Sim, sim, Dudu, Mande, exatamente. mande um abraço Exatamente. para ele.
por favor. Pode deixar, eu mando. E tem uma galera aí da clínica. Obrigada, viu, pessoal? Um beijo para todo mundo que tá aí. Não nos conhecemos pessoalmente, mas acompanhamos um trabalho do outro. Bom, vi que o pessoal vai entrando. Gente, se vocês quiserem já ir mandando a sua pergunta, a ideia qual que é? A gente fazer, na verdade, é um bate-papo, né? Eu vou puxando alguns assuntos com a professora Karina para ela ir debatendo. Vocês, se quiserem participar junto no chat, pode ir comentando junto. Eu vou lendo os comentários de vocês. Se tiver dúvidas, quiser pergunta, pode mandar também, tá bom? A ideia é que a gente fique em torno aí de 50. Eu falo 40 minutos, 50 minutos, só que desde quando a gente começou, a gente não cumpriu uma. Todas falha, cravaram né? em uma hora. E assim, cravaram em uma hora comigo assim, tipo, vamos lá, professora, tá acabando, vai, vamos finalizar o último tema. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas tem sido legal porque o pessoal tem participado bastante. Eu acho Isso é que muito gostoso, né? É muito hoje gostoso. não vai ser diferente. Ó, já vi que o professor Bruno Bustamante também acabou de entrar. O professor Bruno é um professor do Espírito Santo, que deu um módulo para gente de reabilitação vestibular, hoje talvez um dos maiores nomes da reabilitação vestibular aqui no Brasil. Obrigado, professor Bruno, também. Enfim, ao longo da live eu vou apresentando todo mundo que for entrando aqui. Legal. Bom, já vou falar do tema, né? Já vou falar do título da nossa live, né? Que é intervenção precoce. A gente estava até conversando quando a gente estava definindo o tema da live, e até eu sou mais da neuroadulto, né? Ainda falei assim, e aí, professora, vamos falar de estimulação precoce? E aí você falou assim, Paulo, vamos falar, mas vamos falar de algo mais amplo, vamos falar de intervenção precoce. Queria então que você falasse um pouquinho para o pessoal essa diferença. O que muda quando a gente usa esses dois termos? Sim. Funciona assim, né? Costuma ter um pouco de confusão, né? O que usar, intervenção precoce, estimulação precoce. O que acontece é o seguinte: estimulação precoce é um termo que era utilizado há algumas décadas atrás, quando a gente trabalhava num programa em que a perspectiva era focada na reabilitação da criança. Então, a gente falava que era um modelo centrado na criança. Eu costumo falar que é como se a gente olhasse a criança da porta para dentro da clínica só, né? Era um modelo que era adotado na época. Com a evolução da pesquisa, né, e tudo que tem sido tão rápido, né, que a gente tem conseguido tão rápido com a pesquisa, esse termo mudou. Então, atualmente, usa-se intervenção precoce, porque a gente começou a entender que o desenvolvimento do bebê e da criança de maneira geral depende de muitos outros fatores. Depende dos fatores ambientais e contextuais. Então, quando a gente fala em intervenção precoce, é um termo mais abrangente, que não é mais centrado apenas na criança, é centrado na família e no contexto onde a criança está inserida. Legal. Bom, já então vou puxar um gancho em cima disso daí. Antes se falava muito da questão, a criança ela não tem um certo desenvolvimento, então com certeza ela tem uma alteração neurológica, né? Hoje a gente já sabe que isso não é uma realidade, né? Dependendo do ambiente, dependendo de N fatores, essa criança pode ter, seja um atraso nesse desenvolvimento neuromotor ou até mesmo um atraso de apresentar alguns marcos, sejam eles cognitivos, motores, enfim. O que os profissionais, o que os fisioterapeutas, eles têm que estar atentos e como que a gente consegue perceber que isso pode estar extrapolando a área neurológica e talvez tenha essa questão social, essa questão emocional. Como que a gente consegue abordar isso com a família? Eu acho que assim, quando a gente fala sobre desenvolvimento motor ou desvios do desenvolvimento motor, é importante a gente dar um passo atrás e primeiro pensar nos fatores de risco. Então, o que são fatores de risco? São fatores de diversas naturezas que podem influenciar o desenvolvimento da criança de uma maneira negativa. Esses fatores, eles são divididos em várias classes, mas eles podem ser de ordem biológica, de ordem ambiental. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar atento é se essa criança está exposta a algum desses fatores. Então, por exemplo, um fator biológico, ela sofreu
uma asfixia durante o parto, uma hipóxia durante o parto, ela nasceu prematura, ela nasceu com baixo peso, são fatores importantes, né? Ou então contextual, é uma criança que é institucionalizada, ou é uma criança que é inserida em um contexto familiar adequado, né? É uma criança que recebe estimulação adequada no ambiente onde ela está ou não. Então, a gente precisa analisar esses fatores, né? A primeira coisa. E além disso, a gente, trazendo mais para o lado da física, para o desenvolvimento motor, é importante que a gente tenha em mente aquela sequência do desenvolvimento motor típico. Porque é ali que a gente vai ter o primeiro sinal de alerta se alguma coisa não está correndo da maneira que é esperada, né? É claro que a literatura traz para a gente idades ali médias do aparecimento das habilidades motoras, tem ali uma margenzinha de tolerância, né? Variabilidade existe, mas é importante que a gente esteja atento a grandes diferenças, né? E não deixar que isso vire uma bola de neve ao longo do tempo. Legal. E quando, já até puxando aqui a pergunta que a Luísa perguntou, o que caracteriza uma intervenção como precoce? O tempo em que instituímos essas condutas, né? E já puxando esse gancho, eu atuo em unidade de terapia intensiva há 10 anos, né? E sou da época que, infelizmente, nós tínhamos poucos profissionais no hospital que eram específicos da neonatologia e da pediatria. Então, é assim, precisava, chama lá quem está na adulto para poder ver esse paciente. Mas por que isso era até muito comum, acho que naquela época? Porque, antigamente, prematuro, dentro de uma UTI neonatal, não se mexia. Né? Na verdade, o neonatologista não gostava nem muito que a gente chegasse perto daquela criança. Eu lembro uma vez, lá no começo da minha carreira, eu entrei na UTI neonatal, o neonatologista olhou assim para mim e falou assim, o que você está querendo aqui? Eu falei assim, não, eu sou filho. Eu falei assim, não, mas aqui não precisa. Eu falei, tá bom, né? E naquela época, como eu não tinha muita experiência com isso, eu dei graças a Deus por isso, né? Eu falei, que bom que ele não pediu para eu mexer, né? Uhum. Então, o que hoje a gente pode considerar como precoce Sim, e como a Heloísa mesmo perguntou, o que caracteriza precoce? O tempo ou o que a gente faz? sim. O precoce diz respeito ao tempo, a quando você vai começar essa intervenção. Então, a literatura traz que, de maneira geral, é considerada intervenção precoce a partir do momento que a criança é inserida em um programa antes dos 4 meses de idade. Isso é o que a literatura traz como definição de time para intervenção precoce, tá? Mas, independente desse time de 4 meses, é importante a gente, como você já trouxe o assunto da prematuridade, a gente observar que essas crianças, a gente tá vendo cada vez mais prematuros, né? E crianças cada vez nascendo com idade gestacional menor, com peso menor e precisando de uma intervenção o quanto antes. Então, isso não significa que eu preciso esperar até os 4 meses para trabalhar com essa criança. Não. Eu preciso trabalhar com essa criança assim que ela tiver estabilidade clínica para isso. Então, o que isso significa? A criança nasceu prematura, com algum tipo de intercorrência, está lá na unidade, na UTI neonatal, posso começar a trabalhar com essa criança? Devo. A partir do momento que ela tem estabilidade clínica para isso, tá? E quando a gente fala em intervenção precoce, em trabalho com essas crianças tão pequenas, a gente não está falando sobre grandes exercícios ou grandes manuseios com essa criança, não. O trabalho de intervenção precoce engloba também o posicionamento terapêutico, as mobilizações, as descargas de peso, mudança de decúbito. Então, tudo isso já é intervenção precoce que pode e deve ser aplicada ainda dentro da UTI neonatal, quando for o caso. Então, quando a gente fala de intervenção precoce, eu posso ter tanto essa intervenção precoce no ambiente hospitalar como no ambiente ambulatorial. Porque eu posso ter uma criança que seja prematura e não necessariamente ela ficou numa UTI, numa UTI neonatal. Ela pode, por exemplo, nasceu de 37 semanas, já tem amadurecimento da parte respiratória, foi de alta aí com 4 dias de período de internação mãe e bebê, ela vai para o ambulatório. Eu posso puxar essa criança, então,
de forma precoce antes desses 4 meses? Eu não preciso esperar esses 4 meses. Não, não precisa esperar esses 4 meses, tá? Por que que a literatura coloca esse ponto dos 4 meses como um ponto de corte? Porque até os 4 meses a gente tem ganhos de habilidades motoras muito importantes, né? Então a gente está falando de controle de cabeça, de cervical, a gente está falando de mão na linha média, né? Então isso tudo depende necessariamente de uma boa ativação de abdômen. São detalhes que às vezes a gente não percebe, mas são habilidades muito importantes que vão ser âncora para as próximas que vêm a seguir. Né? Então, por isso que a literatura coloca esse ponto de corte dos 4 meses, né? Mas mesmo antes disso, a criança deve sim, se é prematura, independente do nível de prematuridade. É importante que passe por uma avaliação, porque muitas vezes a criança pode ter nascido sem intercorrências, mas tem alguma coisa que está escondida ali que precisa ser avaliada. Legal. E, bom, nós temos na nossa página e nos nossos cursos muitos alunos, né, de graduação que acabam acompanhando o nosso trabalho. E até eu sempre falo que eu fico muito feliz de ver cada vez mais alunos de graduação procurando cursos de extensão para complementar a formação deles. E talvez eles tenham um pouco a dúvida quando a gente, às vezes, quando a gente está em algum curso, até mesmo em lives, a gente usa muito o termo idade corrigida. Né? Então, tudo que a gente vai falar sobre desenvolvimento, a gente fala assim, mas essa criança, mas ela não atingiu esse marco. Não, não atingiu esse marco porque esse marco você está olhando a idade cronológica, não a idade corrigida dela. Queria que você explicasse um pouquinho, pessoal, como que a gente faz essa questão da idade corrigida e por que para nós que trabalhamos com reabilitação e trabalhamos com alvos de reabilitação, ela é tão importante. Sim. A idade corrigida, falando de prematuridade, é fundamental. A gente não trabalha com prematuro sem pensar na idade corrigida, tá? Então, a idade corrigida é o desconto que a gente tem que dar na idade cronológica da criança, levando em conta a sua prematuridade. Tá, vamos lá, vamos esmiuçar um pouco isso. O bebê é considerado termo, né? Então, a gestação adequada, ideal, é que seja de 40 semanas, né? Que o bebê nasça de 40 semanas gestacionais. Quando o bebê nasce antes das 37 semanas, ele é considerado um bebê pré-termo ou um bebê prematuro, tá? E quando isso acontece, a gente precisa fazer essa continha do desconto, né? Então, eu gosto de dar o exemplo, que fica super fácil, das 36 semanas. Então, vamos imaginar um bebê que nasceu de 36 semanas gestacionais. Quantas semanas faltavam para o termo, que são 40? Faltavam 4 semanas, arredondando um mês, né? E aí, essa criança vai chegar para mim lá na clínica depois de 4 meses que ele nasceu. O bebê chegou para avaliação. Quanto tempo esse bebê tem? Ele tem 4 meses de idade cronológica. Faz 4 meses que ele saiu da barriga da mãe. Mas ele é um prematuro. Ele nasceu de 36. Opa, tem um mês aí em haver. Então, eu preciso pegar os 4 meses de idade cronológica, subtrair 4 semanas, que era o tempo que ele ainda tinha que estar lá dentro da barriga. E aí eu vou ter a idade corrigida da criança, que é a idade real, é a idade que representa a maturidade clínica daquela criança. Então, eu não vou... Ou seja, eu vou avaliá-lo buscando o marco de desenvolvimento característico de 3 meses, não de 4 meses. É isso. Eu falo que não é justo. Não é justo com a criança que eu avalie esperando dela um desempenho de uma criança de 4 meses, sendo que ela tem um mês em haver ainda aí na vidinha dela. Então, eu devo avaliá-la considerando uma criança de 3 meses e não de 4 meses, usando o exemplo das 36 semanas. Tá? Isso você vai fazer de acordo com a idade gestacional da criança. E principalmente, eu acho, né, que pegando esse gancho que você falou da justiça, né, a justiça seja feita, além dela ter um mês a menos, ela teve um mês um ambiente muito mais tumultuado do que deveria ser. Né? Era para essa criança estar lá quietinha, dentro do útero da mãe, num lugar confortável, com controle de som, com controle de temperatura, com controle de iluminação.
E a gente sabe que por mais que nas UTIs a gente tente replicar ambientes mais adequados, a gente sabe que isso daí não é possível, né? E, inclusive, a gente pode colocar que o tempo de internação dessa criança pode ser um preditivo para atrapalhar o desenvolvimento dessa criança? Sim, sim, com certeza. O ambiente, hoje, sabe-se que o ambiente influencia muito o desenvolvimento, né? Para o bem e para o mal, como minha orientadora, doutora Denise, dizia, né? O ambiente influencia para o bem ou para o mal. Então, falando especificamente da UTI neonatal, que também foi objeto de estudo da minha dissertação, é um ambiente, é um setor que é fundamental para garantir a sobrevida do bebê, né? Então, a gente falando em prematuridade, em baixo peso, intercorrências, é fundamental para garantir a vida do bebê. E com a tecnologia que tem-se hoje, né? Tenta se adequar o ambiente às melhores condições possíveis para garantir um bom desenvolvimento da criança de maneira geral. Mas, como você bem disse, é impossível que o ambiente seja exatamente igual como era o ambiente intraútero, né? Como era o lugar onde aquele bebê tinha que ficar até ele estar pronto para poder lidar com o ambiente extraútero, né? E como isso não aconteceu, por diversos motivos, o bebê precisa passar por algum momento da vida dele nesse ambiente da UTI neonatal, alguns mais, outros menos. E sim, quanto mais tempo a criança é exposta a esse ambiente, maiores dificuldades ela pode desenvolver. Estamos considerando, inclusive, crianças que ficam em ventilação mecânica e intubação. Tem estudos que trazem que apenas alguns dias da criança exposta à ventilação mecânica pode trazer repercussões importantes para o desenvolvimento motor, tá? Então, é um ambiente que é muito complicado para a criança, como você mesmo disse. A gente tem alteração de luz, alteração de temperatura, alteração de ruídos, e sem falar no tanto que essa criança é manipulada, o tanto que ela é exposta a estímulos dolorosos, né? Então, é claro que tudo aquilo é pensando na saúde dela, mas a gente não pode deixar de falar sobre essa experiência e o quanto a dor e o estresse sustentado, que tem sido muito estudado, podem ser prejudiciais para o desenvolvimento. E aí, se a gente for falar em fatores que influenciam o desenvolvimento na UTI, a gente vai muito longe. Porque a gente pode entrar em aspectos sociais, né? O vínculo com a família, o vínculo com a mãe, tudo isso fica perturbado. A gente fala mais especificamente em aspectos motores, pensando que esse prematuro nasce com características de hipotonia, fraqueza muscular, e muitas vezes ele fica exposto a posturas inadequadas com a força da gravidade agindo sobre ele. Então, olha o tanto de complicação osteomuscular que pode trazer para essa criança, né? Então, tem um monte de coisas que influenciam, sim, o desenvolvimento da UTI. E eu acho que um dos pontos que você tocou agora é o que, às vezes, nós, terapeutas e terapeutas ocupacionais e até mesmo o pessoal que trabalha na área da enfermagem, a gente acaba, entre aspas, negligenciando, que é a questão do posicionamento. Né? Eu falava muito isso para os alunos durante o estágio e até mesmo nas reuniões clínicas que eu fazia com a minha equipe do hospital, eu falava assim, gente, não adianta você ir lá atender o paciente por meia hora, 40 minutos, uma hora que seja, e você deixar ele na posição estrela do mar as outras 23 horas do dia. Né? E eu já reforçava muito isso no adulto. Né? Quando a gente pensa em prematuro, isso se agrava muito mais. Como você mesmo falou, ele não tem condição de fazer o ajuste postural que ele gostaria que seria ideal para ele. Ele, por conta dessa defasagem motor, ele acaba não conseguindo se posicionar da forma mais adequada. Como que seria um posicionamento seguro? Como que seria um posicionamento adequado, pensando num pré-termo de 34, 36 semanas, e aí pensando na evolução dele durante esse período hospitalar, como que a gente poderia evoluir esse posicionamento dele? Sim. Eu acho que
eu já falei um pouco sobre a influência da gravidade, né, da força da gravidade sobre o corpo do prematuro. Mas eu acho que o ponto principal é a gente pensar em alinhamento biomecânico, né? Então, assim, a máquina tem que estar pronta para a hora que ela for funcionar. Porque se a minha máquina tiver desalinhada, tiver com algum problema, a hora que eu for girar a chave do carro para ligar para andar, ele não vai funcionar. E é exatamente isso. A gente precisa preservar a integridade biomecânica, a integridade articular e muscular dos nossos bebês, para a hora que eles forem adquirir, chegar o momento de adquirir certas habilidades, aquela estrutura poder estar íntegra para funcionar. Então, isso é a primeira coisa que tem que estar na cabeça a todo tempo. Então, pensando em simetria, né? É comum a gente ver em algumas situações as crianças deitadas em supino, que na verdade é a postura que eles ficam a maior parte do tempo. Isso eu estou dizendo assim, pessoal, tem várias pessoas aí, acredito que pode ter gente que trabalha em TENEL, eu estou dizendo de maneira geral, tá? A gente sabe que tem hospitais, que tem até o selo do Hospital Amigo da Criança, que trabalham com atenção humanizada, que tem protocolos com relação a isso, então não estou generalizando. Mas eu preciso pontuar essas coisas que acontecem, Porque, né? infelizmente, a gente sabe que isso não é a regra, né? Não. Infelizmente, a gente sabe tanto que o hospital que faz, ele ganha um selo para diferenciá-lo disso. Eu Sim, até falo que enquanto a exatamente. gente tiver que dar selo para quem faz as coisas certas, é porque tem muita gente fazendo coisa errada. Sim, sim, sim. São as exceções, né? Infelizmente. Mas a gente não pode deixar de dar os créditos para os profissionais que têm essa preocupação. Mas, enfim, de maneira geral, a gente costuma ver as crianças em supino, com muitos desalinhamentos de cintura escapular e cintura pélvica. A criança que fica em supino, ela tem a tendência. Deixa eu pegar uma convidada aqui, ó. Essa é a Júlia. Então, as crianças que ficam em supino, os prematuros, lembrando que tem hipotonia, tem falta de força muscular, dificuldade de vencer a gravidade, eles geralmente vão estar aqui, ó, em abdução, rotação externa de membro superior, tá? E essa postura sustentada faz com que as escápulas do bebê fiquem aduzidas e fixadas ao gradil costal. Então, olha, um grande problema a hora que essa criança precisar trabalhar o alcance à frente. Como é que ela vai fazer se a escápula está presa aqui atrás? E isso é um comprometimento que poderia ter sido evitado com um posicionamento adequado, né? Então, se é um momento que a criança precisa estar em supino, será que a gente não pode fazer uns rolinhos de toalha ou de fronha para poder trazer os membros superiores mais no alinhamento medial e não deixar eles soltos lá para trás em postura de abandono? Isso é a mesma coisa para a cintura pélvica. Isso se reflete da mesma maneira para os quadris, e aí a gente entra aqueles encurtamentos clássicos, né? Encurtamento de flexor de quadril, flexor de joelho, o pé lá em flexão plantar. E aí, como é que esse corpo vai funcionar depois se ele já sai com esse monte de problemas? E eu acho que até mesmo, eu falo isso muito da minha área, que é a neuroadulta, eu falo que a gente tem que ser um pouco mais parceiro da pessoa que está lá no ambulatório. Né? Eu falo nós que estamos no hospital. Porque às Sim, vezes a criança ela vai chegar com tanto encurtamento, ela vai chegar às vezes, como a professora mesmo comentou, um desalinhamento biomecânico tão grande que aí no ambulatório a mãe fica pressionando, ai, quando que meu filho vai sustentar a cabeça, quando que meu filho vai sentar, quando que meu filho vai rolar, fala assim, dá vontade de falar assim, quem foi o físio dele lá no hospital para eu poder bater um papo? Eu, na verdade, eu vou passar o contato dele para você, que você pergunta para ele, pergunta para né? ele. Porque ele não me deixou muita opção, né? Uhum. Eu sempre falo isso, é um processo de continuidade, né? Graças a Deus, a gente tem visto cada vez mais as pessoas se preocupando com o posicionamento, né? E eu acho Sim, que é é exatamente. fundamental. Não tem Fundamental. como, ele é a base.
ele é a base, como eu falei. Não Exatamente. adianta você atender 1 hora do seu melhor atendimento, se essa criança ficar 23 horas do dia mal posicionado. É uma briga muito desigual, né? Sim. E puxando o E assim, gancho, gente. e eu só queria complementar uma coisinha, que isso, essa questão do posicionamento e essas questões todas de intervenção precoce estende-se a toda a equipe, né? Estando em uma unidade neonatal ou em ambulatório, né? Então, se a criança está internada, é importante que a equipe fale a mesma língua, né? O pessoal da enfermagem, o time da fono, os médicos. Então, foi preciso manipular aquela criança por algum motivo. Vamos voltar e posicionar da maneira mais adequada, porque não adianta nada, como você falou, o físio vai lá, trabalha, deixa um posicionamento, belezinha, virou as costas, vem o pessoal da enfermagem, vai colher um exame, pronto. Eu acho que esse treinamento da equipe como um todo, eu já vou até pegar aqui o comentário da professora Monique, ó, 12 anos atrás o filho dela nasceu prematuro com 30 semanas e não tinha nada de físio ou TO para posicionamento e estímulos. Realmente, há 12 anos atrás É, existia, como eu falei, essa sim, físio, para sim, que físio numa UTI neonatal, né? sim. E ela orientou 3 enfermeiras para ajudarem ela quando ela não estava lá. Né? E realmente e infelizmente a gente sabe que isso é a realidade de muito hospital. Eu lembro que eu fui conversar num hospital que me chamou para poder fazer um treinamento para a equipe da Físio. Eu falei, vamos conhecer Uhum. o hospital? Eles foram me mostrando o hospital, tudo. Aí entramos numa UTI neonatal. Eu falei, legal. Eu falei, e o pessoal da equipe daqui não vai participar do treinamento? Ah, não, a gente não tem equipe aqui. Aí eu olhei, eu falei, como assim? Oi? Né? Eles falaram assim: não, aqui a gente só tem equipe na UTI pediátrica e na enfermaria da neonatologia e da pediatria. Na UTI neonatal, o diretor daqui do hospital, que é o neonatologista, falou que não precisa. Ele, como a ventilação mecânica ele vai conduzir, não precisa. Espere para a enfermaria para começar a intervenção da físio. Eu falei assim: eu acho que o Sim, treinamento aqui vai ter que ser muito mais amplo do que eu tinha sim, projetado inicialmente. Porque a gente sabe sim, que hoje sim, não tem como, né? E verdade. como a professora Mônica acabou de falar, a equipe é fundamental, É né? A gente fundamental. precisa ter essa preocupação. E o que eu ia comentar para os alunos que estão nos assistindo, ou até para os recém-formados, na verdade, para todo mundo, eu acho que é esse recado que eu vou dar. Gente, estudem biomecânica e fisiologia. Aproveita agora esse período de quarentena, aproveita que vocês estão em casa, tirem a poeira do gaito, entendeu? Capande, Tirem, pega um tirem a capande. poeira do capande, né? Eu sou apaixonado por biomecânica, né? Dois. Eu acho fantástico, o movimento humano me encanta, né? Você pegar uma criança prematura de 32 semanas e pensar que ela já tem todas as articulações e os músculos ali já formados e que o movimento disso e o desempenho motor disso depende da sua intervenção, eu acho fantástico, né? E o que a Sim. gente mais tem que brigar, e uma vez eu fui quase esfolado vivo numa mesa redonda que me convidaram para participar, que eu sou polêmico, né? Quem me conhece, quem tem aula comigo, sabe que eu não tenho muito trava na língua, não. Eu respondo. Sim. E me colocaram numa mesa redonda que chamava a atuação do fisioterapeuta. Tema, né? Ah, Pedindo ah, para dar chabu. E aí perguntaram, não sei o quê, porque na época estavam falando de técnico de fisioterapia, né? E aí no meio da uhum. mesa eu falei assim, não, eu acho que devia ter técnico em fisioterapia sim. Fez aquele silêncio. Hum. Aí eu falei assim, não, mas calma que eu vou explicar. Eu falei assim, eu acho que poderia ter, porque eu acho que facilitaria a vida de muito fisioterapeuta hoje que é técnico em fisioterapia. Porque o que é o papel do técnico? Executar uma técnica previamente prescrita. Tem muito fisioterapeuta que age dessa forma. Chega a ver a evolução do amigo do dia anterior, ou chega a ver o que está sendo feito com aquela criança num período X e só vai replicando. Gente, isso é papel de técnico. Sim. O fisioterapeuta com uma formação completa, ele avalia, ele identifica, ele atende, ele reavalia, ele monta plano terapêutico, ele monta plano de intervenção.
Sim, Infelizmente, tem muita gente que não quer pensar em fisiologia e biomecânica e aí acaba virando técnico. E aí você pergunta para algumas pessoas, por que você está trabalhando com essa criança mais puxando para a linha média? Ah, porque não tem que fazer assim? Não, tem, mas por quê? por quê? Ah, porque é o certo, né? Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E a gente vive Sim, hoje num mundo que não dá mais para passar desinformação. É direito da mãe, é direito da família saber o que você está fazendo com aquela criança. Então explica, olha, estou trabalhando assim por conta disso e pensem que nós vamos ter replicadores disso em casa ou até mesmo nos momentos que nós não pudermos. Se você explica para a mãe a importância de se manter essa criança mais centralizada, essa criança mais próxima da linha média, com certeza essa mãe, quando vê a criança na postura solta, o que ela vai fazer? Ela vai trazer essa criança para essa linha média. Então, quanto mais sim, conhecimento a gente tiver, mais informação a gente consegue passar para essa família e sim. melhor a gente tem o cuidado com essa criança, né? Eu concordo totalmente. Inclusive, assim, tem uma turma aqui que eu vi que tá assistindo a gente. Tem um pessoal que já trabalhou comigo, tem um pessoal que já foi meu aluno, e quem já trabalhou comigo sabe que eu sou muito chata com relação a alinhamento e as questões biomecânicas, porque é, tem que ser no alinhamento. Porque além da gente passar uma informação adequada para o nosso cérebro de como aquele movimento deve funcionar, a gente pensa num gasto energético, né? Então, se a criança, se o indivíduo, de maneira geral, executa uma atividade de uma maneira desalinhada ou descompensada, ele vai estar gastando mais energia, fazendo um movimento que não é adequado, passando uma informação para o sistema dele que não é adequada e aprendendo, reforçando um comportamento que não é adequado. Então, lá está tudo errado, E o né? que eu Então, por menos isso que preciso é que esse prematuro gaste energia de forma desnecessária, menos, né? Até porque menos. a primícia de uma ala de prematuros é precisamos ganhar peso. Se eu gasto energia de forma desadequada, eu vou estar atrapalhando esse processo. Exatamente, exatamente, é isso. E já que você tocou nessa questão do posicionamento, vamos falar um pouquinho de um dos assuntos que o pessoal mais tem dificuldade, talvez, de explicar isso para a família, né? E que alguns profissionais até negligenciam, que é a questão da posição prona. Né? A gente hoje vê na área hospitalar até um pouco mais isso sendo utilizado, né? Principalmente crianças em ventilação mecânica, a gente opta por pronar Sim, essa criança pensando numa ventilação, porém a posição prona ela também é extremamente interessante pensando na questão do desenvolvimento motor. Né? E às vezes a mãe vê a gente colocando a criança em prona, a mãe entra em pânico. Porque ela ouviu o pediatra falando que não pode deixar essa criança de barriga para baixo porque ela vai morrer dormindo. sim, E sim, eu tenho que falar assim, ela não está dormindo, eu estou trabalhando com ela. Mas queria que você explicasse um sim, pouquinho sim, disso aí para o pessoal. sim. Muito legal. Eu acho que se tem uma postura que eu pessoalmente considero a postura chave para um bom desenvolvimento é o prono, tá? Então é assim, a gente brinca, né? Então, de barriga para cima para dormir e de barriga para baixo para brincar. A família precisa se acostumar com isso e precisa colocar isso na rotina. E por que é tão importante o prono, né? O prono é uma postura que envolve um monte de questões e aspectos ao mesmo tempo. Então, se a gente for falar em informação sensorial, a gente é uma postura que oferece para a criança um contato em toda a parte inferior do corpo. Então, pensando em estimulação tátil proprioceptiva, é muito importante. Se a gente for pensar nas questões visuais dessa criança, ela vai estar vendo o mundo de uma forma diferente, ela vai estar sendo estimulada visualmente de uma forma diferente. Isso pensando rapidamente nas questões sensoriais. Questões motoras. Então, o bebê que nasce termo, pensando aí rapidinho no termo, porque o prono não é importante só para o prematuro, é também para o termo. O termo é o bebê que nasce de 40 semanas
e ele nasce com uma característica que a gente chama hipertonia flexora fisiológica. O que é isso? É a criança que nasce com a cadeia flexora com o tônus um pouco mais alto. Então, ele nasce todo dobradinho, todo encolhidinho. Essa criança, quando você coloca ela de barriga para baixo, de prono, ela mantém essa mesma postura. Só que é importante que ela seja exposta a essa postura ao longo do tempo, porque isso vai fazer com que a musculatura flexora dela, que está toda encolhida, tensa, vai sendo alongada, e a musculatura da parte superior, que são os extensores, vão sendo fortalecidos. Então, esse equilíbrio entre as cadeias é muito importante, e a gente consegue isso no prono. O prono vai chamar outras posturas, vai chamar o gato, vai chamar o rolar, né? Além disso, tem as questões de interação, tem a brincadeira. Enfim, a postura prono é muito importante, muito importante. Legal. Ah lá, a Gisele comentando que é de extrema importância a postura em prono. A Dani perguntou se a posição sentada também é importante. O sentado também é importante. O sentado traz para o corpo, para o sistema da criança, uma outra informação sensorial e uma outra resposta frente à gravidade. Então, o sentar pode ser trabalhado, inclusive com os recém-nascidos. Uma questão muito importante é o cuidado com a cabeça, né? Então, a gente sabe que não só os prematuros, mas os bebês a termo, tem um período para conseguir ter esse controle adequado do pescoço. Então, se a criança está sentadinha, é importante que a gente esteja atento a esse posicionamento para não deixar a cabeça, o pescoço fazer chicote. Mas a postura sentada é importante também. Legal. Agora eu queria que você falasse. Teve uma. Cadê aqui? Deixa eu achar. A Milene falou assim: chata não, exigente. E a Milena eu falo que é minha filhinha. A gente trabalhou muito tempo juntas e, assim, logo que ela se formou, ela veio para a clínica, a gente trabalhou juntas, ela é uma querida. Obrigada, filhinha. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente começou a live falando sobre essa questão do que envolve a intervenção precoce, essa questão da terapia centrada num todo, não simplesmente na criança. Queria que você falasse um pouquinho de quais são essas frentes e como a gente pode trabalhar essas frentes para que o desenvolvimento desse prematuro seja de uma forma progressiva e de uma forma mais contínua. Sim. Assim, a gente começou a discussão, né, falando sobre o olhar mais global sobre a criança, né? Então, no modelo que a gente tem hoje sobre intervenção, o modelo mais atual, não faz sentido a criança, o bebê, chegar na minha clínica, eu colocar ele para dentro da sala, mãe, vai ali ver uma revista, vai assistir uma TV, vou trabalhar com ele aqui, daqui a pouco eu te devolvo. E depois de 40, 50 minutos chegar e devolver essa criança e falar assim, ele foi ótimo, até semana que vem. Isso não faz sentido, isso não se justifica mais, de acordo com a literatura. Né? Então, o que a gente tem de mais atual é o modelo centrado na família, onde a gente faz da família coadjuvante do desenvolvimento da criança. Então, nós terapeutas, e eu falo terapeuta considerando toda a equipe, não só a físio, a gente precisa mostrar para essa família como ela é importante e é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, eu devo, sim, trabalhar com a criança lá dentro da minha sala, mas chamar a mãe junto, mostrar para ela o que está sendo feito, orientar atividades e pequenas mudanças na rotina do bebê que pode ser inserido, que vão ajudar nesse processo de desenvolvimento. E é importante que eu também, dentro disso, entenda como é a rotina dessa família e o que cabe na rotina dessa família. Porque muitas vezes a gente chega despejando um monte de informações sobre essa mãe,
sem levar em conta a situação emocional dessa mãe. Imagina a situação que pode estar passando, né? O contexto familiar, a gente não sabe o que está acontecendo, né? A própria questão física do lugar onde essa família mora, a gente não sabe, e aí a gente quer que a mãe tenha um rolo, que ela tenha uma bola e que ela faça o rolar dissociado com esse bebê sobre a bola. Isso não faz o menor sentido. A mãe não é terapeuta, o pai, a família não é terapeuta. Então, o que é importante? Que essa família saiba o que está sendo feito na terapia, que o terapeuta conheça o contexto onde essa criança está inserida e quais são as possibilidades dessa família de ser parceira e de desenvolver as atividades, e que o terapeuta adapte essas atividades e essa demanda para a rotina da família. Então tá, é muito difícil eu ensinar que essa mãe faça um rolar dissociado sobre a bola. É muito difícil. Mas não é difícil que eu ensine essa mãe durante o banho como ela pode trabalhar a mobilização do tronco e das cinturas dessa criança e virá-la de supino e virá-la de prono durante esse momento, que é uma atividade da vida diária. E também associar isso a um momento de alegria, a um momento prazeroso, a um momento que fortaleça o vínculo, que lembra que ele estava lá na UTI neonatal, passou semanas, meses. Então esse vínculo precisa ser fortalecido. E eu acho que uma coisa que eu sempre falo é você deixar a família participar também das vitórias, né? Digamos assim. Sim, Porque sim. durante a terapia é quando às vezes essa criança ela vai rolar pela primeira vez, essa criança vai Sim. sentar pela primeira vez, essa criança vai ficar em pé pela primeira vez. Por quê? Porque nós estamos estimulando para que ela desenvolva isso. Então, eu falo, é muito cruel da nossa parte não deixar a família participar desse momento, né? Uma vez Sim. eu estava conversando com uma aluna e ela ia começar no estágio da neuro, e eu falei assim para ela, eu falei assim, olha, então normalmente quando entrar, eu já preparo o local onde a mãe vai ficar. Ela falou assim, mas a mãe fica durante o atendimento? Eu falei assim, fica. Ela falou assim, ah, mas ela não atrapalha? Eu falei assim, coloca uma coisa na sua cabeça. Eu falei assim, primeiro, você não é mãe, né? Eu falei assim, porque o dia que você for mãe, você vai entender que a mãe não atrapalha nunca, né? A gente atrapalha em alguns momentos, a mãe não. Ai, mas a mãe pergunta, a mãe tem dúvida. Isso para você é um baita de um sinal que essa mãe se preocupa com essa criança, né? Que bom, melhor do que aquela mãe que você nunca viu na terapia. Eu já tive crianças que a gente atende na clínica por anos, onde a mãe nunca apareceu. Quem levava era a Sim. avó, quem levava era a tia, quem levava era a irmã mais velha, né? Sim. Então, tudo isso quando o pessoal que talvez esteja assistindo não tem tanta maturidade dentro da parte clínica, vocês vão perceber que desde quem traz essa criança na terapia, para você isso já te diz muita coisa, né? Muito, Então, muito. e pensando nisso, de que o ambiente influencia no desenvolvimento dessa criança, a sua avaliação, a sua observação, ela tem que começar desde a hora que essa criança chega. Você vai observar se essa criança chega limpa ou se não chega limpa. Você vai observar se essa criança chega irritada ou se ela não chega irritada. Você vai chegar em que contexto ela chega. Será que essa criança, às vezes, a mãe não pega duas conduções para poder chegar até a clínica Sim, então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Então, com certeza. o nosso papel, ele extrapola o tempo de terapia, né? A gente tem Sim, com que ter essa certeza. análise mais completa, né? Sim, com certeza, com certeza. A Carol perguntou assim, agora nesse período de pandemia, vemos ainda mais essa questão sendo reforçada, a importância da participação da família. Eu acho que principalmente, já vou passar já isso também para a professora Karina, mas a gente conversou isso muito em outras lives sobre a questão de estratificar os atendimentos. E aí agora eu estou falando principalmente da parte hospitalar. Tem hospitais que você não tem equipes distintas para quem está isolado com corona e quem não está. Além disso, tem hospitais que você não tem separado equipes que atendem adulto que atendem pediatria e neonatologia. É um tanto quanto imprudente da nossa parte você ficar atendendo esses pacientes e depois entrar no UTI neonatal para poder atender eles, os pacientes que estão lá. Né? Então, eu acho que mais do que nunca, eu não estou falando que então a gente não tem que atender, a gente não tem que prestar assistência. Sim,
Porém, se você consegue, nesse momento, de novo, gente, a gente está vivendo um cenário que não é nada Atípico, habitual. né? Exatamente. Ai, Paulo, mas você acha que isso é certo? Entendam. A gente está tendo que quase passar a chave com o idoso dentro de casa. É certo fazer isso? Não. Só que é o necessário, né? Em situações como essa, a gente tem que ver o todo. E como a Carol mesmo falou, agora mais do que nunca a gente vai precisar dessa família para poder mexer nessa criança, para estimular essa criança, para posicionar essa criança, né? E é bem o que a Sim, professora Karina falou. Traz a família para perto. Usa a família como uma extensão do seu atendimento. Da mesma forma que a gente falou do que o posicionamento não adianta você posicionar ela ficar 23 horas mal posicionada, não adianta você estimular por 1 hora e essa criança não ser estimulada por 23 horas. Né? A gente sim. tem que ter essa ajuda da família, né? Sim, sim, é fundamental. Costumo dizer que a gente pensa em equipe multidisciplinar, aí já vem os tópicos, né? Físio, TO, fono, médico, psico, família. A família faz parte da equipe multidisciplinar. É fundamental. Se a caixinha da família não estiver funcionando nessa engrenagem, é muito difícil que a gente tenha sucesso. Muito difícil. Ó, já tem algumas perguntas aqui. A Dani, assim, e quando, por exemplo, a mãe entra na sala e a criança começa a chorar muito. Tem criança que não se sente bem com a mãe. Na verdade, Dani, eu acho que isso já é um baita de um alerta para você. Porque, tanto que quando a gente vai avaliar desenvolvimento motor da criança, se você pegar qualquer manual, seja do Ministério da Saúde, seja das literaturas internacionais, você vai perceber que sempre isso é vinculado a criança ouvir a voz da mãe, ouvir a presença da mãe e se acalmar. Então, por exemplo, criança está irritada, percebe, a mãe chama, ela se acalma. Então, você já começa a identificar, por exemplo, um dos marcos de desenvolvimento auditivo de separação binaural. Então, tem vários marcos de desenvolvimento que a gente atrela a questão da mãe. Se essa criança se irrita com a presença da mãe, se essa criança ela fica agitada com a presença da mãe, eu não estou falando que essa mãe não gosta dessa criança, não. Mas às vezes a relação dessa mãe com essa criança pode ser uma relação estressante. Né? E às vezes isso pode ser um sinal para você. E ela pergunta: e aí, deixa essa mãe dentro da sala ou deixa a mãe fora da sala? Como você bem disse, eu acho que a criança está chorando, a gente tem que primeiro tentar entender o porquê, o que está acontecendo, né? Então, concordo totalmente com o que você disse, talvez alguma coisa nessa relação não esteja funcionando tão bem, né, como deveria. O que a gente faz nessa situação? Eu acho que é preciso uma dieta, né, aí para os dois lados, né? Então, é importante que a gente trabalhe a criança na terapia, então a criança precisa fazer as atividades, né? Mas também é importante, também é papel da gente trabalhar esse vínculo, né? Então, será que, já que a criança está chorando, se você tem meia hora de atendimento, será que não dá para ficar 20 minutos trabalhando você com a criança e nos últimos 10 minutos chama a mãe para a sala e tenta fazer alguma coisa em parceria, nem que seja no colo, você segurando a criança e a mãe oferecendo brinquedo. Então, de uma forma sutil e gradativa, tentar ir fortalecendo esse vínculo e dando segurança tanto para a criança, para o bebê, então você pode se sentir seguro com a sua mãe, quanto para a mãe. Então, você pode se sentir segura com o seu bebê. Você pode pegar o seu bebê, brincar com o seu bebê, estimular o seu bebê, porque muitas mães têm essa sensação de incapacidade, de impotência. Então, eu não posso fazer nada pelo meu filho, ele é muito frágil, não posso pegar, eu não sei fazer. Então, a gente também tem a obrigação de trabalhar nesse sentido. Tem muita mãe que acaba se culpando, né? A gente identifica muito isso quando a gente está mais na clínica. Tem mãe que, ai, porque ele tem um atraso de desenvolvimento, ou ele teve um problema neurológico congênito, ele tem alguma questão hereditária, e a mãe puxa uma carga muito grande para ela, né? Sim, E toda sim. mãe quer ser a melhor mãe do mundo, né? Claro, sim. Então, é natural isso. Dani, também me veio aqui uma outra coisa que você tem que identificar, se essa criança ela não é muito exclusiva com essa mãe.
né? E às vezes esse choro pode ser porque é natural que durante a terapia a gente faça posicionamentos e condutas que são desconfortáveis. Não porque nós estamos machucando a criança, mas é porque, para estimular, a gente acaba, de repente, se é uma criança que não senta, você colocar ela sentada, ela vai chorar, porque Estranhar. isso é uma forma que ela não está acostumada. E às vezes esse choro aumenta, por quê? Porque ela vê, às vezes, uma chance da mãe vir e tirar ela disso que está incomodando Sim, ela. Então, como a sim. gente falou, é muito difícil a gente dar um parecer certo e até a gente falar assim, sempre vai ser isso. Nesse caso, a gente vai ter que avaliar mesmo individualmente. É, Sim, é importante entender o que, da onde vem esse choro da criança, por que que vem o choro da criança, é exatamente. importante. Bom, a gente está entrando já nos últimos 4 minutos da live. Como eu falei, a gente entra numa cápsula do tempo e a outra faz assim. Faça sim. É, já vi que aqui, ó, como fisioterapeuta analisa o desenvolvimento de uma criança prematura. Fai, eu vou pedir para a professora Karina finalizar com esse assunto. Antes, eu só vou ler algumas coisas que o pessoal escreveu aqui, vou me despedir e a professora Karina finaliza com isso. Você vai ter 1 minuto, professora, para falar. A Dani falando que foi aluna de nós dois, sou muita fã, orgulho demais. Obrigado, Dani. Beijo. A Dani, é interessante o que você disse, na anamnese ver esse vínculo, a aceitação da mãe. A Dani falando que foi muito legal a live. A Dani falando que muitas mães choram quando a gente pergunta como a mãe se sente frente à prematuridade, atraso. Exatamente, a mãe puxa isso para ela, né? Sim. Gente, então vou passar para a professora Karina responder a pergunta, mas já vou agradecer a presença de todos vocês. Quem não conseguiu acompanhar a live, todas as nossas lives durante esse mês de abril vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, só acessar, se inscreva que você tem acesso a todas as lives, tá bom? Professora Karina, já vou agradecer pela sua presença, pela participação. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigada, imagina. E você Então, tem assim, 3 minutos. rapidinho. Desenvolvimento do prematuro é importante ser avaliado com instrumentos de avaliação específicos para prematuridade, escalas de avaliação. Posso listar rapidamente o GM, TIMP, Heine. A gente pode falar sobre isso outro dia, em outro momento, mas isso é importante. E sempre considerar a idade gestacional da criança. Então, fazer aquela continha da idade corrigida que a gente já falou antes. Gostaria de reforçar, então, a importância da intervenção precoce, o quanto antes. A literatura fala que intervenção precoce até os 4 meses, mas isso não significa que a criança não deve vir depois. Se a criança chegar com 6 meses, com 8 meses, venha para a intervenção o quanto antes, que isso é importante. Acho que é isso, eu estou à disposição para quem quiser conversar, trocar ideia, tirar dúvida. Muito obrigada, Paulo, pela oportunidade. Fisioterapia Campus, obrigada. Obrigada a todos vocês. Um beijo, amigos, família, colegas, alunos. Um beijo. E para quem quiser, já estão abertas as matrículas da pós agora da turma do meio do ano, que inicia em agosto. Vão ter aula comigo, vão ter aula com a professora Karina, vão ter aula com um monte de gente boa. Quem tiver interesse, manda também uma mensagem aqui pra gente que a gente passa todas as informações, tá bom? Gente, obrigado, uma ótima semana para vocês. Obrigada. Amanhã estou com o professor Thiago falando um pouquinho de ortopedia e fiquem atentos que a gente vai lançando todos os nossos temas. E ó, gostei, a gente pode pensar numa live sobre escalas de avaliação, hein? Vamos. Combinado. Vamos pensar nisso daí, gente. Vamos. Obrigado. Tchau, Um tchau. beijo, boa noite. Obrigada.